Entendi ser meu dever dirigir-me hoje a todos vós, no final deste Conselho de Ministros, para vos dar conta pessoalmente das decisões que o Governo acabou de tomar relativamente à política orçamental. Nas últimas semanas, como é sabido, trabalhei intensamente com o Ministro das Finanças e com todos os membros do Governo na preparação do Orçamento de Estado para 2011. Tomei também a iniciativa de procurar uma negociação prévia com o maior partido da oposição. Filo porque estou sinceramente convencido de que, na situação atual, esse diálogo seria bom para Portugal e seria bom para os portugueses. Infelizmente, como todos sabem, a resposta que recebi foi negativa. Por outro lado, entendi também que deveria respeitar a iniciativa do Sr. Presidente da República e aguardei por isso pela conclusão das audiências com os partidos políticos que hoje terminaram. Mas chegou o momento de agir. E o momento impõe, como tenho dito, um juízo claro sobre a situação e uma vontade firme na defesa do interesse nacional. E gostaria que todos compreendessem o que está em causa. O esforço que precisamos de fazer para equilibrar as nossas contas públicas, depois dos sérios efeitos da maior crise internacional dos últimos 80 anos, é absolutamente essencial para defender a credibilidade internacional do país, para garantir o financiamento à nossa economia, às empresas e às famílias, para assegurar o futuro do nosso Estado Social. No fundo, o que está verdadeiramente em causa é defender o nosso modelo de sociedade. O que está em causa são as taxas de juro que as empresas pagam para garantir o seu investimento e a criação de emprego. O que está em causa são as condições de pagamento do crédito à habitação por parte das famílias e também o custo que o Estado suporta para financiar as políticas sociais e os serviços públicos. É por isso que não podemos falhar no cumprimento dos nossos compromissos internacionais. E são compromissos difíceis e exigentes. Para se compreender a dimensão do esforço que temos que fazer, basta dizer que o que nos propomos é chegar ao final de 2011 com um déficit orçamental sensivelmente igual ao da Alemanha, saindo de vez da lista dos países expostos aos ataques especulativos dos mercados financeiros. Por isso, o dever de um governo que assume por inteiro a sua responsabilidade é tudo fazer, com coragem e sem hesitações nem calculismos políticos, para dar resposta à situação. E perante a instabilidade e a turbulência que se vive hoje nos mercados financeiros, julgo em consciência que é dever do Governo dar sinais convincentes e claros de que a nossa política orçamental atingirá os objetivos definidos, eliminando todas as dúvidas e as incertezas que estão a prejudicar o país e a prejudicar a economia portuguesa. Sei bem o esforço que o país tem vindo a fazer e os portugueses conhecem as medidas de contenção da despesa e de melhoria da receita que estão em execução. Mas todos os países europeus, sobretudo os que estão sob maior pressão dos mercados, estão a fazer um esforço adicional. E é o que estamos também a fazer. A marca principal do Orçamento de Estado para 2011 será a forte redução da despesa pública em todas as suas rubricas. Todas. E para que este esforço produza resultados significativos, não basta, como alguns dizem, a redução das despesas correntes e de capital, que será feita. É preciso também adotar medidas difíceis e exigentes, de redução nos grandes agregados de despesa, que são a despesa com pessoal e as despesas sociais, salvaguardando, porém, um nível elevado de proteção social e de capacidade de resposta dos serviços públicos. O Governo decidiu, por isso, incluir no Orçamento para 2011 um conjunto vasto de medidas para uma significativa redução da despesa, que o Sr. Ministro das Finanças apresentará com mais detalhe. Mas quero destacar aqui 10 das principais medidas da redução da despesa pública. E, se me permitem, começo pela mais difícil. E essa medida é uma redução de 5% da despesa total com salários em todo o setor público, incluindo órgãos de soberania, administração pública, institutos públicos, entidades reguladoras e empresas públicas. Esta medida incidirá de forma progressiva sobre os vencimentos superiores a 1.500 euros mensais. E quero referir-me em especial a esta medida, que é a mais difícil de tomar e, sem dúvida, aquela que mais afeta as pessoas. Este esforço tornou-se indispensável por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar,
porque estamos objetivamente penalizados pelos mercados internacionais, por Portugal ser o único dos países sob maior pressão que ainda não tomou a decisão de reduzir a despesa com salários na administração pública. Espanha, Grécia, Irlanda e outros países já o fizeram. Em segundo lugar, porque não é possível reduzir a despesa de forma rápida e efetiva sem uma redução na grande rubrica de despesa pública, que é a despesa com pessoal. É porventura pedir demais, porque sei o quão difícil é aceitar esta medida. Mas gostaria que compreendessem que o Governo, quando toma uma medida destas, fala exclusivamente para defender a economia nacional e para defender o emprego público. Tomaremos, porém, outras medidas importantes do lado da despesa. Redução da despesa com ajudas de custo e horas extraordinárias. Congelamento das progressões e das promoções na função pública. Congelamento das pensões durante o ano 2011. Eliminação da possibilidade de acumulação de vencimentos públicos com pensões. Eliminação do aumento extraordinário do abono de família e a eliminação desta prestação para os escalões mais elevados. Redução em 20% das despesas com o rendimento social de inserção. Redução das transferências do Estado para outros subsetores da administração pública, incluindo autarquias locais, regiões autónomas e fundos e serviços autónomos. Redução da despesa com indemnizações compensatórias e subsídios às empresas públicas e a racionalização do setor empresarial do Estado, reduzindo o número de entidades e de cargos dirigentes. Redução em 20% das despesas com a frota automóvel do Estado, em complemento de outras medidas de combate ao desperdício e de redução da despesa corrente que já temos tomado. Tenho toda a consciência que este é um esforço muito exigente. É por isso que o Governo considera que não seria razoável ir ainda mais longe na redução da despesa. Isso não seria justo e poria em causa o rendimento direto das famílias, em especial dos funcionários públicos, e poria em causa as prestações sociais. É essa a razão que leva o Governo a considerar mais equilibrado complementar este esforço de redução da despesa com um contributo da melhoria da receita. Só esta combinação, redução da despesa, melhoria da receita, permitirá que o país alcance os seus objetivos com sentido de equilíbrio e com justiça. E no capítulo da melhoria da receita quero destacar 5 medidas. Em primeiro lugar, a redução da despesa fiscal, como já estava previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento, através da fixação de um teto global, progressivo, para as deduções e benefícios fiscais, de modo a reforçar a equidade na distribuição da despesa fiscal, que hoje, como se sabe, beneficia mais os contribuintes com mais rendimentos. Em segundo lugar, aumento em 2 pontos percentuais da taxa normal do IVA para 23%. Em terceiro lugar, revisão e racionalização das tabelas do IVA. Atualização do sistema de taxas, multas e penalidades. E, finalmente, a criação de um novo imposto sobre o setor financeiro, da mesma forma que outros países europeus o estão a fazer. Com todas estas medidas, teremos uma redução da despesa pública em 3.420 milhões de euros e uma melhoria da receita fiscal da ordem dos 1.700 milhões de euros. Não podem, portanto, restar quaisquer dúvidas. Esta é uma consolidação orçamental feita mais pelo lado da despesa do que pelo lado da receita. Estas são, portanto, medidas para um orçamento corajoso, mas também para um orçamento credível. E este é, em consciência eu digo, o orçamento que julgo de que o país precisa. E com 2 opções políticas. Por um lado, cumprir os compromissos internacionais do país e, por outro lado, preservar as funções sociais do Estado, em particular na segurança social, na saúde e na educação. Pensámos maduramente neste passo e nestas decisões. Ninguém toma decisões destas de ânimo leve, mas a decisão de as tomar provém da reta intenção que nos move. Há momentos em que não podemos ter outra coisa no nosso espírito que não seja a defesa do interesse do país. E é em nome desse interesse nacional que estamos aqui para cumprir o nosso dever. Se os senhores jornalistas estiverem de acordo, eu dou agora a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para detalhar algumas das medidas que hoje aprovamos no Conselho.